Boa tarde, meu nome é Catilene Pereira Santiago. Eu sou natural do município de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Já faz algum tempinho que eu não venho gravando os meus vídeos e hoje o Espírito Santo falou no meu coração. E eu decidi compartilhar esta mensagem com vocês. Esta mensagem, para mim, é como um fortalecimento da fé, uma ressignificação da minha submissão à vontade de Deus Pai. Vamos orar? Amado e bondoso Deus, eu me coloco em vossa santa e bendita presença nesse instante para colocar a minha vida, a vida de quem assistir esse vídeo, na presença do Senhor, ó Deus dos Hebreus. Peço em nome santo de Jesus Cristo, seu Filho, unigênito Deus Emanuel, Jesus Cristo, Deus homem. Peço que vocês estejam nos redimindo dos nossos pecados, nos fortalecendo na fé, na esperança e no amor. Que vocês estejam nos abençoando, abrindo as nossas vidas, os nossos corações, através do amor, para que a presença espiritual de vocês encha todo o nosso corpo e a nossa vida, que venha a ser o templo e a casa, a moradia eterna de vocês. Que as nossas vidas estejam sendo transformadas em glória por Cristo Jesus e que a mensagem de vocês alimentem a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa razão e intelecto. Em nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que Deus nos abençoe. A passagem que eu estarei lendo encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos a partir do 7 ao 10, que diz o seguinte: para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém, glória a Deus e aleluia. Esta passagem de 2 Coríntios, capítulo 12, dos versículos do 7 ao 10, fala, quem está escrevendo, quem está falando é o apóstolo Paulo. Lá no início do capítulo 12, aparece na minha Bíblia o título A Visão de Paulo. Então, Paulo estava relatando aos irmãos de Coríntios sobre as visões que Deus revelava a ele, as visões que o Espírito Santo mostrava para ele. Então, ele tinha visões, e essas visões eram concedidas pelo Espírito Santo de Deus Pai. Então, o grande eu sou revelava coisas a Paulo através de visões, visões de sonhos. E o que ele falou? Lá no versículo 7, ele diz: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Muitos autores, muitos teóricos da Bíblia, teólogos, afirmam que o problema de Paulo, físico, era na visão. Paulo tinha um problema na visão, tanto que em muitas cartas dele, ele era um dos rapazes que acompanhavam ele, que escreviam as cartas. Quando era ele próprio quem escrevia, ele dizia: eu escrevi ou escrevo de próprio punho. Então, Paulo, aparentemente, dentro de algumas pesquisas, ele tinha um problema na visão. E ele disse o seguinte, que isto foi colocado mensageiro de Satanás, foi enviado e foi colocado nele, mas para que ele não se exaltasse. O que acontece na sequência? 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Ele 3 vezes clamou ao Senhor, ao Deus de Israel, que curasse ele daquela enfermidade na visão, até então afirmada por alguns teólogos. E o que aconteceu? O que o grande eu sou respondeu para ele? Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Em algumas traduções traz a seguinte definição: a minha graça te basta. Então, Deus Pai estava dizendo para ele que a graça dele, o favor dele, era o suficiente para Paulo. E Paulo, quando afirmou no versículo 7 que isto foi colocado para ele, para que ele não se exaltasse, é porque Paulo, que era Saulo, perseguidor da igreja, uma autoridade tanto nos judeus como nos romanos, porque Paulo era filho, era tanto romano quanto judeu. Eu não me recordo se o pai era romano, se a mãe era descendente do Império Romano. Mas ele era de dupla nacionalidade. E aí ele foi criado como uma autoridade intelectual, como uma autoridade no meio do povo romano e como dos judeus, e ele já tinha um conceito formado sobre si. Perdão. E logo, Paulo pediu que Deus Pai o curasse. E Deus Pai disse que a graça dele bastava. E o que ele também disse na sequência? Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, porque para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por que ele ainda disse isto? Porque no versículo 9, quando Deus disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus estava mostrando o quê? Que através daquela enfermidade era onde ele atuava na vida de Paulo. Era onde o Paulo, quando sentia-se muito garanto, com muita dor, com dores físicas, ele sentia o quê? Ele percebia que ele não era autossuficiente. Ele tinha que reconhecer a sua pequenez, reconhecer que ele necessitava de ajuda também constante. Então, esta era a fraqueza de Paulo diante da pessoa daquela autoridade, e era justamente nessa fraqueza dele que o poder de Deus Pai se manifestava. Quando Deus Pai tirou Moisés do Egito, Moisés iria ser quem? O próximo faraó, que venha a ser um rei na terra. E o que aconteceu? Deus levou-ele para o deserto como fugitivo. O próprio império lá do Egito estava querendo prendê-lo porque ele matou um egípcio para defender um judeu. Então não é o fato dele ter matado um egípcio, porque ele era um príncipe no Egito, mas ele matou um egípcio para defender um judeu. E o povo judeu estava escravo no Egito. E Deus tirou ele do Egito e ele saiu como um fugitivo. Passou 40 anos no deserto, estava lá cuidando de ovelhinhas. E Deus ensinou aquele rei a ser um pastor de ovelhas no deserto. Então, ensinou ele do jeito dele, o espinho da carne de Moisés, onde foi a fraqueza dele, que Deus atuou na fraqueza dele, foi quando ele matou o egípcio e teve que ser um fugitivo. Esse fato dele ter que ser um fugitivo, ele teve que ir para o deserto, fugindo. Deus utilizou isso daí para mostrar nesta fraqueza a autoridade dele de transformar um grande problema, uma grande fraqueza em uma grande vitória. Temos várias passagens. Arão, irmão de Moisés, era gago. E Deus levantou ele para ir junto com Moisés para fazer o quê? Para trazer as mensagens que ele mandava também lá para o rei, no Egito. Ele era gago, a fraqueza dele era uma deficiência também. Aí temos vários outros. O rei Davi, que é outra história que eu amo. Ele foi ungido como rei. Teve que esperar 40 anos para sentar no trono. Venceu um Golias. E passou até sentar no trono, passou todo o período fugindo do rei Saul, porque o rei Saul queria matá-lo. A fraqueza de Davi, onde foi que Deus ali aprimorou? Durante o período que ele teve de espera e como fugitivo, já tendo a unção como rei. E assim como várias outras histórias. José teve que ser escravo, ele foi jogado num poço, passou pela quase a morte, foi preso, assim como nós temos outras histórias, como de Sadraque, Mesaque e Abednego. Paulo tinha um espinho na carne, um suposto problema de visão. E isto Deus nos ensina, que ele permite que coisas aconteçam em nossas vidas, sejam doenças, sejam problemas doenças, problemas de saúde, doenças hereditárias já também naturais já de nascença,
de nascença aqui, onde já herdamos dos nossos pais. Sejam situações que apareçam em nossas vidas, desemprego, traições, injustiças, tudo isso são o quê? Espinhos na carne. É Deus permitindo que esses espinhos, colocados por Satanás em nossas vidas, nos façam reconhecer que não somos nada, que não somos ninguém, que necessitamos e carecemos da sua presença, das suas infinitas misericórdias, para que o seu poder apareça em meio às nossas fraquezas e assim ele se revele como nosso guardião, como nosso protetor, como nosso resgatador, como nosso salvador. A humanidade inteira, desde o nascimento, nasce com um espinho na carne, chamado pecado. Todos nós fomos concebidos em pecado, pois é bíblico, em pecado nos concebeu a nossa mãe. E esse pecado vem lá desde o jardim do Éden. Então nós sempre teremos um espinho na carne, algo que será a nossa fraqueza, que Deus usará para nos mostrar o seu poder e a sua autoridade. Meu irmão, minha irmã, você não está na vida na terra por acaso. Você não está passando pelas dificuldades que passa por acaso. Tudo tem um propósito e tem uma missão. Descubra qual é o espinho da carne na sua vida, porque esse espinho da carne é onde Deus está querendo trabalhar, é onde Deus está querendo mostrar o seu poder e a sua autoridade. E nesse instante eu determino em nome santo de Jesus Cristo que todo espinho na carne em nossas vidas, que Deus disser: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, é porque será o milagre dele sendo operado na sua vida. É onde Deus estará operando o milagre sobrenatural. É onde Deus estará sustentando você, porque ele disse: a minha graça te basta. Ele disse isso para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo não era qualquer um. Antes da sua conversão, e quando converteu-se, ele não foi qualquer um. Paulo foi o primeiro missionário da Bíblia. Escreveu várias cartas, viajou e espalhou o evangelho de Jesus Cristo. Ele testemunhou sem ter andado com Jesus Cristo na terra. Sua autoridade reconhecida universalmente. Deus usou Paulo para cumprir o seu propósito e vidas no mundo inteiro ainda são alcançadas. Nós somos como Paulo, no sentido que Deus tem um propósito em nossas vidas e o espinho na carne que o Satanás lançou sobre nossas vidas para tentar nos enfraquecer, será esse espinho que Deus nos levantará, porque é seu poder que estará sendo manifestado nesse espinho. E nós seremos mais do que vencedores se confiarmos em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Amado e bondoso Deus, eu me coloco em vossa santa e bendita presença nesse instante para declarar e profetizar sobre nossas vidas que todo espinho da carne, todo mal lançado pelo diabo, pelo Satanás, pelos principados e potestades das trevas, do inferno, contra a Igreja Santa do Deus vivo, contra eu, contra cada pessoa que assistir este vídeo, com fé. Este espinho não será usado pelo Satanás para nos dar um ultimato, Pai, para nos dar um checkmate. Esse espinho será usado por você, ó Deus dos Hebreus, ó meu Senhor e Deus Pai, será usado por Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para nos dar a vitória.
esse espinho será, Pai, a porta de entrada para o teu Espírito Santo, para que tenhamos vida e vida em abundância, para que as portas de tudo que está fechado em nossas vidas sejam abertas, em nome santo de Jesus Cristo, porque maior é o que está em nós do que aquele que governa o mundo. E cada espinho lançado contra as nossas vidas, cada pedra de tropeço, cada amarra, cada grilhão, cada corrente, cada algema, será uma oportunidade do teu poder se manifestar. Dai-nos fé, ó Deus dos Hebreus, porque até a fé para te servir e crermos em ti vem de ti. Abençoa-nos com o dom da fé, com o dom da esperança, com o dom do amor. E nos dá a vitória em Cristo Jesus. Nos dê a vitória em Cristo Jesus, seu Filho unigênito. Que estejamos debaixo da sua graça e da sua unção, em nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Glória a Deus e aleluia.